Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Aqui a gente vai discorrer, não é? Na parte 1, no intermediário entre essas partes, e na parte 2 da cova de Marpelá. A caverna de Marpela, parte 1. O Rabi Yehudá nos conta que foi Avraham que reconheceu o significado da caverna de Marpela e que ele merecia ser enterrado lá. Aprendemos que um homem comum vê Adão no momento da morte. No entanto, Avraham viu juntamente com uma visão no jardim do Éden e ainda assim viveu. Isso porque Avraham esteve no Éden durante sua própria vida e, portanto, olhou para algo que ele já merecia ver quando estava vivo. Ele adquire a caverna através da sabedoria espiritual, Rohimá, não através de qualquer forma de desejo egocêntrico. A relevância dessa passagem: nossos desejos egocêntricos nos obrigam a cobiçar bens que proporcionam satisfações temporárias. Mas há um lado negativo. O caos e a escuridão aparecem quando a emoção termina. A alma, no entanto, está em busca da realização permanente. E as pessoas que alcançam essa realização estão dispostas e capazes de abandonar prazeres de curto prazo baseados no ego. Avraham exemplifica esse princípio na história da caverna de Marpelá, ao permanecer fiel a um caminho espiritual. Avraham buscou a caverna através da sua sabedoria, não do seu ego, e, portanto, mereceu maior realização possível, à luz do jardim do Éden.
As palavras místicas do Zohar nos permitem vislumbrar os fragmentos de luz reluzentes do jardim. Durante nossas vidas, essa luz nos ajuda a satisfazer as necessidades da nossa alma, em vez de atender totalmente ao nosso ego. O Rabi Yehudá disse: Avraham reconheceu um sinal naquela caverna, ou seja, a caverna de Marpelá. E seu coração e desejo estavam lá, pois ele havia entrado nela antes e visto Adã e Rava, assim ali enterrados. E pergunta como ele sabia que eram eles, pois ele não os conhecia. Aqui é uma pergunta. Ele responde: ele viu a forma de Adão e olhou para ela. Então, uma porta para o jardim do Éden se abriu diante dele e ele entendeu que esta era a forma de Adão diante dele. Ele entendeu que merecia ser enterrado no portão do jardim do Éden, porque tinha estado no jardim do Éden durante a sua vida. Bem. Vinde, eis que quem contempla a forma de Adão não pode escapar à morte. Essa pessoa tem que morrer naquele instante, pois o homem vê Adão no momento em que morre e passa do mundo. Mas Abraão olhou para ele, viu sua forma, viveu. Ele viu uma luz brilhando de dentro da caverna e uma vela queimando. Então ele queria habitar naquela caverna e seu coração e desejo estavam sempre lá. Venha, eis que Abraão se comportou sabiamente quando pediu um túmulo para Sara, pois não pediu a caverna imediatamente, nem disse que queria ser separado deles. Em vez disso, ele disse: dá-me posse de um lugar de sepultamento contigo, para que eu possa enterrar os meus mortos fora da minha vista. Bereshit 23:3. Ele não mencionou nem Efron e nem a caverna. Se você disser que Efron não estava lá, não é assim. De fato, ele estava presente, como está escrito. E Efron habitou entre os filhos de Het. Isso é o versículo 9. No entanto, Abraão não lhe disse nada por enquanto. Vamos dar uma analisada no texto de Bereshit 23. E é na Paraxá Raiz Sará, não é? O tempo de vida de Sara, o tempo de vida de Sara, isso é para um outro momento, mas aqui é, diz aqui que Abraão se levantou mediante do seu morto e falou aos heteus, não é? Aqui existe um grande segredo já incutido, né? Então, vai Cã Abraham, Al Penei Mitor, vai da B, El Benei Rete Lemor. Veja, aqui nós temos exatamente uma alusão, não é? E a letra Rete, que é a letra que está dita, não é? Nesse mês, nesse masal. Veja, a letra Rete, ela corresponde, então, à, à temporalidade e também ao grau espiritual. E aí nós podemos ver que a conversa que muda em relação, não é, ao que está sendo falado aqui. O rete pode ser escrito dessa forma ou pode ter um iud aqui no meio também, em algumas vezes. Gematria, nesse caso, é 408 e quando com o iud 418, não é? Muito bem. Logo no versículo 9, que também é citado, diz aqui: vai, tem, né? Agora nós temos aqui o Tete, ó, o Rete, Tave, perdão, o Tave do mês, tá vendo? Que representa a Lua, o planeta Lua, não é? Muito bem. E vai, tem Eti Mirati Hamerpelá. Aqui nós temos o nome, não é? Logo, o nome da cova lá, a cova de Hamarpelá, ela começa com Re e termina com Re, tá vendo? Então, rei é o rei, né? A gente às vezes fala das duas formas. E no meio aqui nós temos
4 letras, não é? Cada uma dessas letras, elas têm uma representatividade muito grande dentro da árvore ciferótica, o que nós iremos discorrer, não é, durante essa aula, e assim a gente vai poder compreender melhor, não é, tudo que está escrito aqui. E diz Ramipelá, Asher Lo Asher, Betser Shaderur, Beheser, Mele Itne Nar, Li, não é? Então, a gente vê aqui que também se fala em dinheiro, né? Ele pede para vender é, aquela cova, né? Pelo um preço total por um local de sepultamento, seu meio. A partir então daqui, quando a gente já consegue então vislumbrar que a palavra rete, ele não disse nada ali por enquanto, não é? Falou mais com eles, como está escrito, e falou, não é, aos filhos de Rete, como está escrito lá, você poderia conceber que Abraão queria ser enterrado entre os contaminados, ou que ele queria se juntar a eles. Quando ele disse, dê-me uma posse de um lugar de sepultamento com você, é uma pergunta. Mas ele se comportou com sabedoria, né, com Rorimá. E aprendemos a conduta adequada como a maneira como Abraão agiu, porque ele desejava e desejava aquela caverna. Embora Efron estivesse lá, ele não queria perguntar a ele imediatamente. Ele não pediu a caverna, mas sim o que não queria e pediu a outro. Não a Efron, como ele disse aos filhos de Rete, dá-me a posse de um lugar de sepultamento com você. Uma vez que os filhos de Rete lhe disseram na presença de Efron, ouça-nos, meu senhor, tu és um poderoso príncipe entre nós. Bereshit 23, 5. Está escrito, e Efron habitou, literalmente habitar, entre os filhos de Rete. Morar. É escrito sem vogais e pode ser conjugado como habitado. Vamos olhar aqui no Bereshit 25, no 23, 5. Voltando um pouquinho, então os heteus responderam a Abraão dizendo-lhe, não é? Deixa eu só pegar aqui o versículo. Ouça, tu és um poderoso príncipe, não é? No meio de nós, isso era para estar escrito aqui, mas a gente sabe que sempre tem uma questão de uma mudança, né? Daqui de versículo, ou na tradução, ou naturalmente é assim porque mudaram mesmo. Veja, Shemenu Adonai Nashi, não é? Você é um dirigente, não é? Então, é como se chamam as pessoas que vão ser eleitas, Nasci, mais ou menos alguma coisa assim. Então, veja, você é um dirigente, veja, e a palavra que nós vemos aqui é Adonai, não é? Lógico, que a palavra Adonai aqui, ela implica os sinais maçoréticos de formas diferentes. E diz que ele era um Nashim, ou seja, um poder, um Elohim. E esse Elohim que tinha de Aleph e Tav e também depois a letra Re. Betorrenu, Me, Berha, não é? Kibari Inu, Kivor. Et Meterha, Ishi Mimenor. Et Kevror, Lo, Irele. Mimerra, Mikevor, Meterra, né? Então, ele é um Senhor para ser eleito entre nós. E a palavra, vamos continuar aqui a leitura, só para a gente poder chegar à conclusão. Veja, você mora, né? Está escrito que Efron, literalmente, entre os filhos de Rete mora. Né? Morar é escrito sem vogais e pode ser julgado como habitado, que significa que Efron já estava lá quando eles começaram a falar. Então Abraão disse, ouça, me entregue-me a Efron, filho de Tsurá, para que me dê a caverna de Macpela, que ele tem. Isso vai ser no versículo 8. Se você disser que como a minha honra é maior que a sua, eu peço a caverna de Marpelá de Efron.
porque eu não quero habitar entre vocês. Isso não é verdade. Mas contigo e entre vós, isso vai ser exatamente no versículo 10, não é? Desse próprio capítulo. Em outras palavras, para ser enterrado entre vocês, isto é o que quer dizer, porque eu quero você, para que eu não seja separado de vocês. E aí, aqui o texto se segue no versículo 10, né? Dizendo justamente aqui, Efron estava presente entre os heteus, então Efron respondeu a Abraão na presença dos heteus que estavam reunidos na porta da sua cidade, dizendo, e aí, né, aqui a gente tem a palavra, ó, Efron, não é? Veja, um Ain, um Pei, um Resh, um Vav e um Nun. Aqui nós temos algumas ligações dentro da árvore sefirótica, alguns planetas, não é? Descritos aqui, e também algumas temporalidades e que chamamos de tribos, e que, segundo a sabedoria da Torá, na verdade são aqueles sinais que apontam ali a temporalidade e o momento, não só de nascida de um ser humano, mas temos de convir que é, a questão aqui agora é que todos nós passamos por todas essas temporalidades, ou seja, a plenitude da temporalidade dentro da construção do Masal, ele vai então trazer para nós essas identificações. Mas quando nós olhamos aqui mais profundamente, nós vemos de novo a letra Het. E agora, a letra Het aqui, ó, agora é organizada com o Yud no meio, não é? Ou seja, o Yud agora entrou na letra Het. Parece-nos, não é, que todas essas questões discute somente sobre a assertiva e a espiritualidade das letras hebraicas. Nós definimos, então, que, e sabemos que as letras hebraicas, não é, elas são realmente uma construção da divindade, ou seja, é o modo que Hashem ele quis e desejou entrar em contato com a humanidade. Veja, então, que o próprio nome Abraham, como a gente vai poder perceber, não é o Aleph Beit e depois Ram, não é? Ou seja, a gente tem aqui embaixo, olha, Aleph Beit, e depois a gente tem a palavra Ram, não é? São duas construções, como a gente vai ver. E diz também, não é? A gente continua aqui, o fato mais certo de se escrever a letra Het é que ela está já descrita e aqui também já de forma correta, como ela é escrita realmente. Veja então que a discussão da Torá não é nada mais, nada menos do que essa construção das letras hebraicas. Isso significa que o hebraico não é só um alfabeto, não é somente uma conjunção, mas que aqui a gente está falando de uma temporalidade. Veja, nós estamos falando da cova de Marpelá e estamos falando de quê? Do mês que é apontado agora como o mês de Tamuz, não é? O que é chamado de um deus, é um nome de um deus, que naquela época, ali dos babilônios, aqui eu digo se não me falha a memória, era uma verá para o eterno, né? Mas a ideia aqui, eu não vou atropelar, vou tentar voltar para a aula para a gente não atropelar, senão não vai dar tempo. Depois eu explico mais sobre isso. Então vamos lá. Então, aqui, né, nós temos essa construção da letra Het, não é? Então ele queria morar entre eles, né? E ele diz aqui, enterrado entre vocês, isso é o que eu quis dizer. A gente está vendo aqui que é um mundo espiritual, não tem nada a ver com questões no nosso mundo. Diz aqui, 400 ciclos. A gente sabe que a própria letra Tav, que representa a Lua, ele tem um valor de 400, enquanto a letra Het tem o valor de 8. Então, algumas vezes na Torá, a gente vai ter esse número 400. Dois momentos que a gente pode ver isso bem salientado dentro da Torá é no momento em que o próprio Abraham vai comprar a cova de Marbella, 400 ciclos de prata,
E também quando Esaú vai encontrar com Abraão, com 400 homens. Também é dito que Israel ficaria 400 anos em cativeiro. Muito bem, que deve ser muito bem estudado para ter-se uma análise muito correta desses fatores. Veja, o segredo dos 400 ciclos, não é, de prata, veja só, vamos continuar aqui então. O segredo que se forma o corpo da alma na morte. Veja, o segredo do que se torna do corpo e da alma na morte. É explorado pelo Rabi Yossi Bar Yehuda e o Rabi Riá. Quando a alma e o corpo se separam, o anjo do mar, não é, se torna guardião. Ele se torna guardião do corpo deles. Veja, o anjo do mal, o anjo do silêncio, que deve mostrar o seu valor para receber a recompensa dos 400 mundos. De acordo com os rabinos, esse merecimento torna a forma de um profundo anseio por pureza e retidão. Desejar essas qualidades nos torna dignos. Aqueles que não sentiram essa relevância dessa passagem, e os cabalistas, há muitos ensinam que a luz do Criador só se revela aos genuínos buscadores da verdade, através do nosso desejo de ganharmos a luz e nos tornarmos participantes ativos do processo da criação. Muitas pessoas recorrem ao Criador apenas quando ocorrem tragédias ou dificuldades. A saudade da luz é facilmente acesa nos momentos de adversidade. Mas quando os tempos são bons, tendemos a esquecer nossas inspirações espirituais. E à medida que o desejo pela luz cessa, os períodos de prosperidade inevitavelmente chegam ao fim. Essa passagem sustenta, não é? E aumenta nosso desejo e nosso anseio pela luz para que ela ilumine nossas vidas sem fim. O Rabi Yossi, filho do Rabi Yehudá, visitou Rabi Ria e perguntou: Senhor, você já ouviu como aquele que são versados na Mishiná explicaram essa parte das Escrituras? Como se referem ao assunto da alma, Avram sendo Sara. Veja lá, vamos repetir. Rabi Yossi, filho de Rabi Yehudá, visitou Rabi Ria e perguntou: Senhor, você já ouviu como aqueles que são versados na Mishiná explicaram, veja, versados na Mishiná, explicaram que a parte da escritura como referente ao assunto da alma, sendo Avraham a alma e Sara o corpo? É uma pergunta. Ele diz: Feliz é o destino dos justos no mundo vindouro, pois a Torá em seus corações é como uma grande correnteza. Embora bloqueiem a água, rompe e criam riachos menores em todas as direções. Aqui nós vemos então que Avraham é a alma, não é? Aquela parte masculina que tem dentro de todos os seres humanos, independentemente da sua sexualidade. E que Sara, não é? É o corpo. Isso nos mostra que há uma dualidade dentro do homem. Essa dualidade, ela pode ser controlada como na casa de um casal. Se existe uma descrição na naturalidade da Torá, em que a Shekhinah, que está aqui conosco, ela respeita a parte masculina da divindade. E ela que tão pouco não é o eterno, mas é uma parte essencial dessa espiritualidade, e ela sempre se coloca sobre o aspecto do masculino, ou seja, da própria doação. Então é natural que esse mesmo modelo se dê nas casas dos cabalistas. Mas o importante é frisar aqui que a parte masculina é doação e amor. Não é, de forma nenhuma, aquele ato de subjugarmos, não é, nossas esposas, as partes femininas e até mesmo nossos filhos. Mas o amor, assim como o amor de Hashem, pelo menos é o que se espera de todos, ele faz com que as pessoas estejam sob a direção daquele que é amor. Muito mais vale você respeitar alguém, amar alguém,
por amor do que por medo. E é por isso que a Torá começa com temor total a Hashem, mas esse temor tem que se transformar em amor. Mas voltando ao aspecto, vamos então entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Venha ouvir. Rabi Yossi, você é amado. Falarei sobre essa parte da escritura. No cálculo dos justos, do mar nunca entra no corpo de um homem após a sua morte, até que a alma lhe mostre uma letra, como um sinal, de que os querubins aderam no jardim do Éden. Rabi Yossi disse: ouvi dizer que quando a alma entra no jardim do Éden, ela sobe ao seu lugar, Abiná, e não desce a Malhut. Mas antes que a alma ascenda do mar, se torna guardião do corpo. A alma, então, do mar a torna guardião do corpo, né? Ou seja, a alma, não é o próprio anjo, a torna guardião do corpo. A alma, então, mostra a do mar que o corpo é digno de receber 400 mundos como recompensa. O Rabi Ria argumentou, mas Rabi Eleazar disse que Duma sabe que o corpo é digno dos 400 mundos como sua recompensa antes que os corpos o mostrem, porque é anunciado no Jardim do Éden. Mas ouvi dizer que quando a alma recebe a letra como um símbolo, ele retorna ao corpo, não é? Para entrar nela no cálculo dos justos, na mão de Dumá. Está escrito, mas se o quiserdes, peço-vos, escutai-me, dai-vos o preço do campo, tomá-lo de mim. Isso é o Bereshit 23:12. O preço aqui vai ser a palavra kesef, né? A gente tem ela aqui, ó. A palavra kesef é um kaf, não é? Um summer e um pei final, ou um fei final, sem um pontinho dentro. Aqui nós temos uma grimatria de 140 a 160, né? E diz aqui, né, o preço que é kesef, figo do campo, é a saudade da palavra agora dita como ksuf, né? A palavra kesef, agora ela se torna aqui ksuf, né? Então nós temos aqui a palavra kesef, mais uma vez, repetida aqui embaixo, e agora ela se tornou ksuf, veja, aqui, ou ksufá, na verdade, temos algumas letras a mais, o vav e o aleph. O vav entrou aqui no meio e o aleph no final. Muito bem. Então, esse é o preço dado como herança para o corpo. Quando ouviu isso explicado pelo chefe das Estivá, o Ravi Yosef, disse: quem é feito de pó pode merecer tudo isso? Ou seja, os 400 mundos brilhantes. E ele revolta a repetir: quem o merecerá? E quem se levantará? Está escrito: quem subirá ao monte de Hashem? E quem ficará no seu lugar santo? Essa vai ser boa, né, da gente ler. Terrilim 24:3. O 23 é bem conhecido, né? Veja só, então, ó. Lê Davi Mismor, Ladonai, Haaretz, Meloá, Tavel, Vaishevi, Ba. E aí ele continua aqui, deixa eu botar em português também, né? Kiruel, Amin e Sedá. Ye, Issadá, Veal, Neharot, não é? Veja, colocou, e ele fundou sobre os oceanos, colocou sobre os rios inferiores, não é? Ele colocou essas questões. Tá vendo? Quando a gente lê, a coisa fica tão fora do que é. Vamos ler aqui a palavra ao contrário, ó, Torá. Ele botou o quê? A Torá, tá vendo? Ó, leia ao contrário, 611. E o portal é 50, Biná. Portal 50, todo mundo sabe que é Biná, não é? Muito bem, que bonito, né? Então, por isso que é importante aprender o hebraico. E diz aqui, quem subirá ao monte de Hashem? Mi, ele, Bará, Adonai, Umi, Yacom. Veja, Yacom, né? É, é um local. Quem subirá? O local, Yacom de Macom, tá vendo? Agora, a gente pode ver uma alusão aqui da palavra mi, né? A gente tem essa aula lá, que são 4 vídeos
Mi, quem criou? E a palavra Macom, né? Aqui mesmo está dizendo quem subirá, qual é a ideia aqui, não é? Aí diz, aquele que é limpo das mãos e puro de coração. Neki, Kefim, Uvar, Levave, Axê. Lo nassá, lassave, nefestivelo, nachevá, le meremá. Que não jurou falsamente, né? Nem jurou enganosamente. Diz aqui, Isha bererá emet, me et, né? A palavra emet aqui. Adonai utse daká, aquele que faz tzedaká. Me Elohei Isheor. Ele levará uma bênção do Senhor, uma recompensa justa de Deus, o seu libertador, o seu salvador. E diz ainda, Zer Dor Dorechar, Mibe Kashi, Peneira Yaakov Selá. Tal é o cálculo daqueles que se voltam para ele. Jacó que busca a tua presença, a palavra Selá, a presença divina. E diz ainda, Sheu, Shearim, Rache e Ren, Verrune, Seu, PT Ren. E mais uma vez a gente tem a letra aqui envolvida, não é? Vaibo, Mele, Ha, Kevod. Ó porta, levantai vossas cabeças ao alto e as portas eternas, porque entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso e valente, o Senhor valente na batalha. E vai continuar, mas veja, seja puro de mãos, seja puro de coração. O que que é isso? Quando nós lemos o Terlim hoje, falou sobre a duplicidade das palavras. Nós temos algo muito ruim dentro de nós, não é? Nós projetamos o mal quando o mal ainda não existe. Nós julgamos as coisas, todos nós, diga-se de passagem, antes que de fato a coisa aconteça. E por mais, não é, doloroso que seja isso para nossas almas, nós julgamos as pessoas assim. E criamos histórias na nossa mente sobre as pessoas. Julgamos, sentenciamos e reclamamos. Sempre tudo vai ser a culpa de alguém. De fato, existem pessoas que erram realmente, não é? Não é? A gente não está querendo aqui ser ilógico a ponto de falar que não existe pessoas que não erram. Se não errassem, não precisavam-se de Moisés, não se precisavam de Torá, não precisava-se de nada. Mas o fato é que, ao fazermos isso, nós mesmos criamos uma história diferente do que está na Torá, não é? Ou seja, falamos tanto em amor, falamos tanto em ter uma comunidade, em as pessoas interagirem, quando na verdade, né, nem sabe se o que é ligação de alma, não se sabe o que é isso. Não percebemos o que é falado aqui, ó. Veja, em 1 Samuel 18:1. Não se sabe o que que é isso. Tá vendo? Olha. Diz aqui, ó, quando Davi terminou de falar, quem era Davi? Um rabino, um moré, com Shaul, a alma de Jonas se ligou à alma de Davi. Jonatas amava Davi como a si mesmo. Uau, o que que é isso? É que Davi era, não é? Era um deus? Não, olha, eram os ensinos da Cabalá que junto que almas, conexão de almas. A conexão de alma é algo tão, tão bonito, não é? Aqui está num nível lógico, mas a conexão de alma é tão bonita, né? Que às vezes eu vejo alunos mais velhos que eu falar, poxa, Moré, você é meu pai na fé. Eu, no mais novo, né? Um pequeno ser humano, menor do que os meus alunos, eu já expliquei sobre isso, em todos os aspectos.
mas é reconhecido o cheiro da Torá. Quer dizer que quando nós vimos aqui para a Torá, nós temos que o quê? Nos colocar, não é? Abaixo desse ensinamento e aprender o ensinamento. Quando é, a gente tá conversando sobre Kabbalah e Torá, como a gente vai ver aqui e continuar, nós temos que vir sem defesas e confiar. Ué, não é não? Por quê? Ah, eu vou confiar no Moré César. Por que que eu vou confiar? Porque certamente, se ele chegou onde chegou, é porque Deus deu a possibilidade a ele de direcionar almas. Veja, direcionar almas para quê? Para Zorra Kadosh, para Kabbalah, para Tzedakah, para o amor, para a junção de almas e não separação de almas. Para a paz e não para a guerra. Quando nós não entendemos isso aqui, nós começamos a ver certas falhas, não é? Então a gente vai lá e faz como Shaul viu quando Shaul, veja, Jonatas era filho de Shaul, Shaul era um grande cabalista, mas o Jonatas se apegou ao Davi como seu rabino. Então, ele via falha, não via falhas em Davi. Não que Davi não tivesse falhas, nem que não tivesse seus problemas, como a gente vê, mas ele se apegou ao ensinamento daquela Torá. Toda vez que o pessoal julgava Moshe, Davi ou qualquer pessoa, eles se arrebentavam. Por que que eles se arrebentavam? Diz que Moshe era o mais humilde de todos os humanos e nem era o mais poderoso de todos, mas ele tinha uma sinceridade com Deus. Ele tinha separado a vida dele para Deus. E aí então, o que que acontecia? É lógico que você quer se ligar na alma de alguém que separou a vida para Deus. Toda vez que se acusava Moshe, ou se falava de Moshe, porque era assim que começou os problemas dentro de Israel. Não é assim que começou a questão de Cora, foi acusando Moshe. Olha, tá vendo lá? Ih, rapaz, Moshe tá falando agora isso, agora falou aquilo. Até de sair com as mulheres casadas lá de Israel, Moshe foi acusado, coitado. E no final, aquelas almas se distanciaram da Torá. Por que se distanciaram da Torá? Porque não reconheceram em Moshe alguém que era uma liderança capaz de levá-los pelo caminho certo. E por muitas vezes eles não olhavam a Torá que tinham em Moshe, isso no nível peixe, é lógico. A gente sabe que a Torá ela se divide em vários níveis. E desqualificaram Moshe, não é? Isso nos mostra, voltando aqui ao nosso texto, que é preciso, não é, conexão entre nossas almas. Como eu disse, o que que é conexão? Eu e a Morá sabemos quem tem conexão conosco. Nós sabemos quem ama a gente de verdade, quem está ligado a gente de verdade, além das palavras. Sabe por quê? Porque a gente sente com a alma. Eu sei que os meus alunos me sentem com a alma. Eu sei que aqueles alunos que me amam de verdade, amam a Morá, nos amam com a alma. E aí nós não estamos falando aqui que somos perfeitos, não. E também não queremos nos exaltar, não é isso. Mas a Torá que existe dentro da gente. Isso significa que nós não podemos ter duplicidade na nossa voz, nem nas nossas palavras. Nós temos que ser exatos, tanto para falar bem, quando na hora que tiver que falar mal. Falar mal é corrigir. O que que é corrigir? É quando você vê um tracinho de coisa ruim surgindo na sua relação com o seu aluno e você tem que ir lá e limpar. Ou você deixa crescer, não é?
E por que que o templo foi destruído? Por causa do ódio gratuito. Começou-se uma interrogação, outra interrogação, alunos que são alunos polvo, não é? Veja, quando você bota a mão no polvo, o que que acontece? Ele se retrai. Ou não pode. Quando, veja, quando a gente tem aqui esses ensinamentos, né? E às vezes eu fico triste quando algum aluno vai, eu tenho que ir, é normal, mas a gente não vai deixar de ficar triste. A Morá fala, quem está perdendo são eles. Não se preocupe, faça o teu trabalho. E ela está certa. Todos esses assuntos que a gente está falando de Torá, não é? Eles são para que a gente receba esses 400 mundos brilhantes. Lave a sua mão, lave também o seu coração. E não pense que quando tudo aconteceu como tinha que acontecer, que eu não fiquei muito chateado, não. Porque eu sou chateado. E todo dia eu tenho que lutar contra as minhas marmidotes. Que é o taurino, ele é assim, não é? Tem essa configuração aí. Mas também depois que tudo foi resolvido de forma muito clara e correta, não fica nenhum tipo de traço negativo se assim a pessoa estudar o Zohar. Então, esses processos, não é, de aprender essa Torá são assim mesmo, né? Meio duro às vezes é meio, a gente tem que ser um pouco deselegante, mas não a ponto de machucar o outro totalmente. Se você sabe que quando um pai ou uma mãe bate num filho, não é? Ele bate por amor, ele não bate por vingança. E às vezes ele até se arrepende da pancada que deu, não é? Então, é, tem que se crer, eu tenho que crer que o que o meu Morella fez foi para o meu bem. E na verdade serviu para o bem. Eu tive que amadurecer, eu tive que falar, e agora, não é? Isso depois de muitos anos estudando. Muitos e muitos anos. Não foi 5 anos, nem 6, nem 7, nem 8. Foram muitos anos de estudo. Muito bem. É, continua aqui então. Rabiaba disse: Vem, eis que está escrito. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão passou a Efron a prata. Essa é a saudade desses mundos desejáveis, os 400 ciclos de prata. São 400 mundos de prazer e desejo. Como disse o Rabino Narman, dinheiro corrente com o seu mercador. Significa que alguém pode passar por todas as portas do céu e Jerusalém terrestre com ele sem ser detido. Aqui a gente para fazer mais uma inferência. Jerusalém é Malhut, né? Jerusalém é o planeta Terra. É um celeiro de ticunins, é um celeiro de alma entrando e saindo a todo momento. E Jerusalém é seu estado espiritual, que vai te levar ou não a ter esse ciclo de prata. Vinde, e eis que está escrito, e depois disso Abraão sepultou Sara, sua mulher, Bereshit 18:19. Isso se refere ao corpo. Sara era o corpo de Abraão, ou de todo ser humano, que foi numerado na companhia dos outros justos, por uma nota do chefe do mar. Logo que a alma sai do corpo, o corpo fica em silêncio. Rabi Tsahak disse, e do mar é silêncio. Rabi Tsahak disse, então, aprendi que todos os corpos registrados e visitados por Dumar serão ressuscitados, quando o santo e bendito seja ele, reviver os habitantes do pó. Ai dos ímpios que não foram registrados, por ele, por escrito, por Dumar, pois estarão perdidos no Guerrinom para sempre. Sobre isso disse, e naquele tempo será libertado o teu povo, todo aquele que foi encontrado escrito no livro, isso é Daniel 12:1. E continua então aqui a segunda parte da caverna de Marpela.
Segue-se uma discussão sobre os eventos em torno da compra da caverna de Marpela por Abraham. Aprendemos que Abraham consegue comprar tanto a caverna quanto o campo em que ela estava por um preço razoável, porque ele não exibia externamente nem abrigava interiormente o desejo de possuir qualquer um deles. Ele sabia que eles eram seus por direito, em virtude do seu esforço espiritual. E isso é algo muito diferente de um desejo egoísta, de propriedades egoístas. Na verdade, é a elevação espiritual de Abraham que faz com que suas propriedades pareçam um fardo para Efron, seu proprietário original. E o Rabi Shimon, então, conta o que aconteceu entre Adão e Abraham na caverna. Adão, a princípio, acreditava que sua humilhação e pecados originais serão agravados em comparação com a justiça de Abraham. Mas uma verdade notável é agora trazida à luz, quando Abraham concorda em orar por Adão. Disse que tanto Adão quanto Eva vivem por causa de Abraham, pois ele foi o primeiro homem a tomar consciência e conhecer o Criador. Este fato surpreendente sobre a conexão de Abraham com Adão e Eva é ainda mais iluminado quando Abraham restaura Eva, por cujo pecado ele não orou, ao lado de Adão. Um evento paralelo ao enterro de Sara, após perguntar a perguntas dos filhos de Rabi Shimon, o Rabi Eleazar, somos então levados ao fundo no segredo da diferença entre o campo de Marpela e a caverna. Essa diferença existe em uma análise para mostrar que as ações do santo neste mundo são simplesmente destinadas a trazer a luz e a doçura dos reinos superiores. A diferença entre as cavernas, a caverna e o campo é um código, referindo-se às diferentes frequências de luz espiritual que estão presentes no reino físico, como as cores do espectro. A relevância dessa passagem. Essa seção ajuda a explicar como a conduta correta e a resistência aos nossos impulsos avarentos nos permitem receber o prazer infinito esperando para descer do reino celestial. Por vezes, tiramos forças para triunfar sobre esses caprichos egoístas. Tudo que leva você ao mal, ao pensamento mal, a pensar o mal de uma pessoa, é porque tem algo ruim dentro de você que você ainda não conseguiu resolver. Traga a luz, não é? O Rabi Eleazar pergunta, como Abraham entrou na caverna? Por que ele entrou? Ele respondeu, ele estava correndo atrás de um bezerro sobre o qual está escrito, e Abraham correu para o rebanho. Bereshit 18:7. Este bezerro correu para a caverna. Abraham correu atrás e viu o que viu. Outro motivo era que Abraham orava todos os dias. Ele saiu para o campo que estava perfumado, com perfumes celestiais, e viu a luz saindo da caverna e entrou lá para orar. Ali o santo bendito seja ele falou com ele. Como resultado, Abraham queria a caverna e sempre nutriu um desejo por ela. Você pode perguntar por que ele não procurou comprá-lo até então. Ele diz, como ele não tinha necessidade disso, ele tinha medo de que eles verificassem, entendessem o seu desejo e a importância da caverna. Então pedissem mais dinheiro, ou poderiam recusar-se a vendê-lo completamente. Agora que ele precisava, havia chegado a hora de pedi-lo, porque Sara havia morrido. Venha, eis que se Efron tivesse visto na caverna o que Abraham viu, ele nunca o teria vendido. Mas como Efron não viu nada nele, já que nada é revelado exceto ao seu dono, ele foi revelado apenas a Abraham, e não a Efron. Foi revelado a Abraham porque era dele. Além disso, ele também lhe vendeu o que Abraham não lhe pediu,
para vender, porque Abraão disse apenas para que ele me desse a caverna de Macpela, pelo preço integral ele me dará, né? E não mencionou o campo. E disse: o campo que eu te dou e a caverna está nele, eu te dou também. Isso é lá, exatamente no 23:10 de Bereshit. Pois ele não sabia o que era e achava tudo repugnante. Até o campo que a caverna estava era repugnante para ele. Por isso ele vendeu o campo também, embora Abraão não o tenha pedido. Venha, eis que quando Abraão entrou na caverna pela primeira vez, ele viu uma luz. A poeira foi removida de diante dele, revelando duas sepulturas. A de Adão levantou-se e de seu túmulo, e Adão se levantou do seu túmulo na sua forma legítima. Viu Abraão e riu. Com isso, Abraão sabia que estava destinado a ser enterrado lá. Abraão disse-lhe: se quiseres há aqui um castelo sem telhado? Ele perguntou isso porque a caverna de Marpela é derivada da palavra duplo, ou seja, uma caverna dentro de uma caverna. Em vez de escuridão completa, ele viu a luz ali, como se faria em uma casa aberta sem telhado. Adão respondeu-lhe: o santo bendito seria ele, escondeu-me aqui. De lá para cá estive escondido como um peixe em uma vala. Desde que você veio ao mundo, a partir de agora, eu e o mundo somos mantidos por sua causa, por causa de Abraão. Veja o que está escrito. O campo e a caverna que nele há foram feitos também, levantados para, isso é o Bereshit 18:20, e o campo foi realmente levantado, o que não aconteceria antes. Por estar na posse de Abraão, o campo ganhou importância. Por isso está escrito ressuscitado. Abiaba disse: se ele levantou o campo, significa elevação real, já que o campo foi elevado e elevado por Abraão, pois nada foi visto lá até então. Ora, a posse de Abraão, tudo que estava escondido, foi elevado e elevado de acordo com o seu valor, como deveria ser. O Rabi Shimon disse: quando Abraão entrou na caverna e trouxe Sara, Adão e Rava se levantaram e não queria que Sara fosse enterrada lá. Eles disseram: não é o suficiente para nós que esteja em desgraça no mundo diante do santo, bendito seja ele, por causa do pecado que cometemos, mas agora seremos ainda mais envergonhados por causa de suas boas ações? Abraão disse: estou pronto para orar por você diante do santo, bendito seja ele, para que você nunca seja desgraçado diante dele. Ou seja, assim ele o perdoará completamente por seu pecado. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher. Isso é Bereshit 18:9. Qual é o significado de depois disso? Significa depois que Abraão se comprometeu em rezar por Adão. Adão voltou ao seu lugar, mas Rava não fez, pois ela havia feito Adão pecar, como está escrito: a mulher que tu me deste para estar comigo, Bereshit 3:12, ela tinha medo de que Adão não a receberia. Então Abraão se aproximou e a colocou com Adão, que a recebeu por causa de Abraão. Este é o significado de depois disso Abraão enterrou Sara, sua esposa. A particularmente antes de Sara destina-se a adicionar Rava, que Abraão devolveu ao mundo, como foi dito. Então Adão e Rava foram devidamente assentados em seus lugares. Como está escrito, estas são as gerações do céu e da terra quando foram criadas, Berribarã, que a gente já falou muitas vezes sobre essa parte, Bereshit 2:4, aprendemos que Berribarã tem as mesmas letras que Abraão, pois Abraão, que indica que eles foram criados para eles. As gerações dos céus e da terra, não é? São Adão e Rava. Veja, as gerações dos céus e da terra são Adão e Rava. Não está escrito o céu e a terra, mas as gerações dos céus e da terra, que se refere a Adão e Rava, que não foram gerados pelos homens, como sabemos que eles existiram para Abraão. Porque está escrito: e o campo e a caverna que nele está foram feitos também, mantidos para Abraão. Até Abraão chegar, Adão e Rava não existiam no mundo. O campo e a caverna nele fazem alusão a Adão e Rava, que ali habitavam.
As palavras por Abraham significam para Abraham é mostrado que Adão e Rava foram sustentados somente por causa de Abraham. Tudo bem. O Rabi Eleazar pergunta ao Rabi Shimon, seu pai, se a caverna é realmente a Marpela, pois embora esteja escrito a caverna de Marpela, Bereshit 23:8, mais tarde é escrita a caverna do campo de Marpela, já no versículo 19, assim o campo é chamado de Marpela e não de caverna, e não a caverna, né? E não de caverna. O Rabi Shimon respondeu, de fato, é chamado de caverna de Marpela, como está escrito, para que ele me dê a caverna de Marpela, Bereshit 23:8. Mas nem a caverna, nem o campo ao longo é Marpela. Refere-se ao campo como a caverna. Juntos eles são chamados de Marpela. Apenas o campo é de Marpela, não a caverna, o que significa apenas o campo leva o nome de Marpela, não a caverna. Porque a caverna está no campo e o campo está em outra coisa, como será discutido agora. Venha, eis que toda a terra de Israel está envolvida sobre Jerusalém, que é, quem é? O segredo de Malhute. Está acima e abaixo da seguinte maneira: a Jerusalém superior, que é Biná, e a Jerusalém inferior, que é Malhute, pois é mantida acima e mantida abaixo. A Jerusalém superior é mantida em dois lados, acima e abaixo, portanto é duplicada. Vamos entender então aqui essa metáfora, né, dessa construção que a gente tanto fala a todo momento, e para que a gente possa também, não é, entender aqui esses processos. Aqui está a nossa craquetezinha, quando a vida ela é dado motivo, nós temos a Malhute de Malhute aqui, e aqui nós vamos ter então, não é, uma rei superior, ó, veja, uma rei superior. Vamos ter uma rei inferior aqui embaixo, tá vendo? Uma rei superior e uma rei inferior. Vamos ter a letra Vav, que são o aspecto aqui de Zerampim, que são seis planetas e se divide em seis. E vamos ter a letra Yud lá no mundo de cima. Veja, todo mundo sabe que está se falando dessa caverna, não é? Dessa caverna que muitas vezes a gente vê muito aí nesses EQMs, não é? As pessoas falam muito que viram um túnel e etc. Veja, ali está se falando que o corpo, o que era o corpo? O corpo, que era Sara, era esse corpo que estava aqui, ou seja, quando a gente chega nesse mundo, a nossa alma ela é encapsulada. Essa encapsulamento ela é feita da alma dentro do corpo. E o corpo em si recebe dentro dela agora uma alma, só que a linguagem do corpo ela é tão forte que ela acaba subterrando a alma. A alma fica presa debaixo, não é, de vários escombros, que o próprio desejo egoísta do corpo ele vai querer agora. Qual é o desejo egoísta do corpo? Olha, eu quero mais, eu preciso de mais, eu não estou bem. Ah, que tal se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse mais outras questões? Enfim, a gente nunca vai parar de achar que a nossa felicidade está naquilo que nós recebemos. Qual a ideia, então, que a Torá traz para a gente, não é? Em relação ao corpo, não é? É que os prazeres do corpo são limitados. Olha só o nossa amiguinha aqui lendo a Torá e agora entendendo a Torá. Veja, o desejo do corpo é limitado. Por exemplo, agora, hoje, eu tenho vontade de fazer um churrasco, tomar cerveja, e aí eu vou fazer tudo isso, vou fazer um trabalho que pode ser natural, não há nada de absurdo nisso. Mas, assim que eu acabo de comer a carne, eu preencho o meu estômago, ou qualquer coisa que eu queira, ou um desejo de ter alguma coisa nesse mundo, acabou. É um desejo finito. A ideia aqui é que eu posso
criar outros desejos e que esses desejos eles podem tomar toda a minha vida. Ou seja, isso é aqui Sara, não é? O corpo, veja, que está aqui em Malhut, nesse Malhut aqui, olha, dos desejos humanos. Esse rei que está aqui, que a Torá está falando, já é um rei superior. Quando eu subo para esse rei, e a gente sabe que também podemos ter a letra Dalet, que é uma porta, veja, que se lê Delet, né? Por isso que a gente fala que esse nome, essa letra está no nome do rei Davi, Davi Meller, veja, que é todo um código, não é? Todo um código para a espiritualidade, todo um código que deve ser muito bem analisado. Tudo bem, se eu tenho uma porta, mas a porta eu sou cinco. E aqui nós temos o VAV, que é um túnel, né, um conector entre esses dois mundos. Então quer dizer que a cova de Marpela, olha, ela é dobrada, tá vendo? Eu tenho o nome Davi, com gematria 14, e a cova de Marpela, ela é dobrada. Ou seja, o corpo e a alma. Por quê? Sara era Malhut, era o corpo, e Adã era a alma. A Torá escrita nesse caso aqui, não é? Ela é escrita no nosso mundo, ela é Malhut e Avraham era a alma. Rava, veja, Rava, nesse sentido metafórico, e Adã, que não era, e na verdade, veja, Adã era a geração dos céus. O que é a geração dos céus? São toda a humanidade que entrou nesse mundo. Jerusalém é Malhut, ou seja, a todo momento a gente está falando de reencarnação, entrada e saída de alma. Entrada pela onde que se entra? Pela cova de Marpelá. Qual foram as letras que nós visualizamos lá no início da Torá? A gente visualizou, não é? A letra Het e a letra Tav. Por quê? Todo mundo tem que passar pela Lua. Veja, o maior astro de guardar ticunins é a Lua. A energia que tem na Lua, que não chega nem a ser um planeta, é um asteroide, mas na Torá é tido como um planeta, que é chamado de Yosef. Yosef é jogado no poço, é a ideia da história da alma quando vem para esse mundo. De fato, né, depois a gente vai continuar lá, aqui a gente tem todos os nossos meses, veja, configurados aqui, não é? Justamente por essa questão dos meses que nós seguimos pelas 12 letras duplas. Aqui da esquerda para a direita, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Sad e o Kuf. Cada um com seu mês. Rei é Lissan, Vav é Iar, Zai é Sivan, que é o mês de Gêmeos, Nissan é Ares, Liar não é Touro, Tamuz é o mês que nós estamos agora, nós estamos no 26 de Tamuz. Depois vem o mês de Leão, que é Ave, Elu, que é o mês exatamente ali de Virgem, Tisherei, que é Libra, com a letra Lame, de Resvan, que é o signo ali de Escorpião, Kislev, não é? Que é Sagitário, Tevet, que é Capricórnio, Stade ali, que é Aquário, e o Cuf, não é? Cada um sendo representado por uma tribo. O rei vai ser Rui Hilvin, Vav Shimeon, Zain Levi, Het Yehudá, Tet Issachar, Yud Zevulun, Lame de Benjamim, Nundan, Sami Naftali, o Ain Gad e Asher, Sadi e Asher, e o Kuf Yosef. E aqui nós temos as referências para cada letra. Cada letra vai representar uma constelação nos céus. Vimos ontem que existem o quê? 88 constelações. Mas como a serpente, ela se divide dentro dessa questão, então nós contamos às vezes 89 constelações. Bem, 8 vezes 8, 64. 4 mais 6, 10, né? Que são as 10 sefirotes. E, enfim, se a gente pega também
aqui 9 vezes 8, não é? A gente vai ter, deixa eu fazer a conta rápida aqui, 8 vezes 9 igual 72. Veja que coisa bonita, né? 10 sefirot, 72 nomes divinos. Olha, né? Nem eu sabia dessa, fui descobrir agora, fazendo aqui com vocês. Então perceba, e a gente está no mês aqui de Tammuz, né? A gente está terminando aqui o finalzinho do mês, veja. E aqui em Tammuz a gente tem um caranguejo. O que que o caranguejo faz? Ó, quem já ouviu falar em siri na lata, né? O siri na lata ele vai ali para tudo que é lado, ele quer sair, ele bate de um lado, ele não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda. E essa história começa aqui em Sivan. Por que começa em Sivan? Porque nós temos um nascimento de gêmeos. Enquanto nesse momento aqui, a gente tem uma ida de Jacó para Nissan, para a saída do Egito. Nós temos uma ida aqui de Esav, veja, o Siri está se movimentando, né? E o caranguejo. E aí ele vai para esses meses aqui, ó, de ave, ó, enquanto o Jacó voltou aqui para a saída do Egito, então o Esav, que era gêmeos dele, vai para cá para Tamuz e para Ave. Veja, 2 meses antagônicos. Aqui existe, depois da saída do Egito, como eu falei para vocês, quando a Sheriná ela sai, vai ficar pesado. Se a pessoa não pegou a energia lá no mês de Áries, se ele não pegou a presença divina suficiente para ficar cheio até passar por todo esse processo, aí então ele está bem arrebentado. Em relação à Torá, ele está bem arrebentado. Se ele pegou, ele consegue passar por isso aqui. Eu estou falando em nível de Torá, tá, gente? Eu não estou falando em nível de vida secular, etc. Se ele pegou a presença divina, ele consegue passar por aqui. Todos esses tratamentos que ele vai passar por aqui, ele pegou a energia aqui atrás, porque esses meses, porque aqui entrega-se a Torá, há o pecado do bezerro de ouro, a Torá é quebrada, né? Então, agora tem-se um problemão aí. Moshe tem que reconstruir, tem que descer no acampamento, tem que tirar os idólatras, tem que fazer todo um trabalho para agora reconstruir a nova Torá. E ele quebrou a Torá porque tem dois aspectos: ou ele quebrava a Torá, ou o mundo acabava. Aí a gente começa a entender o aspecto profundo da Torá, das letras hebraicas, etc. Um mal que existe na idolatria. E aí a gente sabe também que a gente está falando de desejos egoístas, não é? Porque se você chega a um nível espiritual, seus desejos egoístas, eles começam a ser o quê? Eles começam a ser quebrados. Você começa a pensar, né, para que que eu quero isso, né? Realmente isso tem um sentido? Isso é para mim, poxa, eu quero um carro realmente para eu poder ter sabe, me melhorar os meus estudos, ajudar o meu próximo, ou é algo simplesmente egóico, não é? Sabe, dá para perceber o que eu estou falando aqui. Eu vou fazer ali um churrasco que é para estar junto com meus amigos, para conversar coisas de Torá, eu vou parar de ficar falando Lashon Hará, eu vou, sabe, eu vou parar com essas coisas. Falar Lashon Hará não é deixar de falar a verdade. Você tem que falar a verdade. E às vezes você tem que discutir alguns assuntos, né, em relação àquela problemática que está acontecendo. Mas a verdade tem que ser falada. Não para humilhar o próximo, mas para levá-lo a um nível de entendimento. Que a Torá mesmo fala: corrija um sábio e fará ele mais sábio. Corrija um tolo e você fará ele mais tolo. O que que significa isso? Que quando você pega uma porção de Torá e ensina para alguém, e aquela pessoa vem com raiva, significa que ela é um tolo. Ela levou aquilo para um lado negativo. Ao invés dela falar, poxa, agora eu sei. Agora eu não vou fazer mais isso. Agora realmente, não é? Eu estou entendendo.
Estou entendendo o que esse Moré está falando. Quando ele fala, ele não está falando o que ele acha. Ele está falando uma coisa que vai fazer mal para minha alma. Então, ele está falando a verdade para mim. O problema é que muitas pessoas elas argumentam em prol do seu ego. Ah, não, mas aí eu não acho assim. Porque eu li lá, no, sabe, no lugar lá, não era nada disso, não. Veja, é preciso, é preciso realmente atenção para essas coisas. Atenção para se entender todos os detalhes. E vamos continuar, então, compreendendo aqui. A gente já viu que a cova de Marpelá era a letra rei. Por isso que fala que Avraham, não é do Gênesis 2, lá do Bereshit 2, a palavra Berribaram, a gente já viu isso em outras aulas. Aqui vão ter coisas né, complexíssimas, né? Aqui vai em Rum, Rachamaim, Verharet, Verhot, Sevean, que tem 22 letras. Depois, se vocês quiserem, vocês contam. Existe uma gematria aqui, que também vai dar que, no final, vão dar 22 letras. É daqui que a gente vai discutir a questão do ano judaico, não é? E a gematria aí vai ser de 958. 5 mais 9, 14, mais 8, 22. Então, tanto a gematria quanto as letras são 22 letras. E daqui é que se parte, não é? A questão da abobada zodiacal. O que, que é isso? São a temporalidade dentro da Torá em relação ao que a Torá está falando, tanto no aspecto de um nível espiritual, quanto no aspecto de um nível mais literal. E aí a gente vai ver aqui, ó, Berribaram, essa é a história de quem? Do céu e da terra quando foram criados. Quem é o céu e a terra? É Abraham e Sara, como de Eva, como a gente viu lá, ó. Então, por isso, ó, que esse reizinho pequeno aqui significa o que, que é o rei pequeno? O que, que são as letras pequenas dentro da Torá? Malhut, Malhut de Asiá. O que, que são as letras médias? Zerampim. E o que são as letras grandes? É o nível de Neshama, que é, na verdade, Biná. Então, preste atenção. Se eu troco essa letra por essa, eu tenho o nome, tudo foi criado em Avraham. Nós olhamos e logo naquela coisa, olha, tudo foi criado em Avraham, tudo foi criado em Malhut, porque somente aqui em Malhut é que pode as pessoas morrerem, viverem, ressuscitarem. Por que que o Avraham olhou para Adão? Porque ele era a reencarnação de Avraham. Então ele era a reencarnação daquela alma. E Sara, que era o corpo, era a reencarnação do corpo. Por que que houve o pecado do Gan Éden? Porque se Rava era o corpo, isso significava que Adão, que era a alma, foi sentenciado pelo corpo. Enquanto a ordem foi dada para a alma, porque quando nós viemos para cá, prometemos a Hashem, vamos estudar a tua Torá, vamos amar profundamente, me dá mais uma chance, pelo amor de Deus, me tira do Guerrinom, me eleva, e etc, etc. E quando chega aqui, priorizamos tudo, os membros da Torá. Até que Deus, não é? Ele vai nos botar em maus lençóis. Eu, quando estava antes de começar a aula, nas rezas ali, eu abri a Torá e caiu exatamente no livro de Jonas. Eu falei, caramba. Justamente quando Jonas sai de Nínive, e ele fala, Deus dá 40 dias para Nínive se arrepender. E aí todos se voltam em sacos, todos se voltam a estudar a Torá, levam a Torá com verdade. Por que que o texto lá em cima falou, vocês só rezam quando o bicho pega? É assim que funciona. Só reza quando tá ruim, só vem para Torá quando tudo fica difícil. E depois que vem, não entende que a Torá é para espiritual, não é para físico. Eu tenho que aprender qual é a minha missão. É melhor eu passar a vida toda com necessidade. É melhor eu passar a vida toda doente e ter a salvação da minha alma do que eu ter tudo nesse mundo e perder a salvação da minha alma. As pessoas nem imaginam o que que é isso. Nem imaginam o que que é Guerrinom.
nem imagina a seriedade dessa Torá. Ah, porque se imaginassem, elas hoje mesmo já abririam todas as Torás, começavam a pesquisar tudo isso muito profundamente. Veja, fariam como vocês que estão acordando de madrugada para estudar essa Torá. Então veja, Jerusalém, que é Malhut, pois é mantida acima e mantida abaixo. Jerus é superior em dois lados, acima e abaixo, portanto é duplicada. Veja o que está sendo falado aqui. Rei e rei. Assim, o campo daquela Marquipela, literalmente duplo, que é Malhut, pois ali habita, como está escrito. Veja, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que Hashem tem, né? Bem-aventurado. Isso é Bereshit 27, 27. E aí diz aqui que é Malhut, porque é duplo. Aí é acima e abaixo está escrito o campo de Marpela, e não um campo duplo, porque isso aludiria ao duplo Malhut, chamado campo, né? Chamando campo. Além disso, o segredo da questão diz respeito ao campo de Marpela. O que é Marpela duplo? É o rei do nome santo, que é duplo, pois há dois reis no nome Yud-Rei e Vav-Rei, e ambos são como um. Por essa razão, as escrituras dizem vagamente o rei de Marbella, pois esta é a única letra dupla no santo nome, ou seja, a letra rei. E a palavra Marpela com o rei alude ao rei duplo, ou seja, o rei inferior do nome Yud-Rei Vav-Rei, que é o segredo de Malhut, adoçado por Biná, o primeiro rei de Yud-Rei Vav-Rei. Aqui, então, a gente sabe que depois de Yud tem um rei, e aí passa-se o Vav e tem outro rei. Estamos falando aqui do nome divino e de todas as criaturas do universo, e de todas as criaturas do nosso mundo, e de tudo que a gente entende, não entende, e de tudo do único e verdadeiro Criador. Não é uma cova nesse mundo. 400 mundos agora. Embora a caverna fosse de fato dupla, uma caverna dentro de uma caverna era chamada de caverna do campo de Marpelá. Por um motivo diferente, como dissemos, depois do adoçamento de Malhut por Biná, Avraham sabia disso, e quando falou com os filhos de Rete, da letra Rete, escondeu, dizendo para que me dê a caverna de Marpela, que era chamado por esse nome porque era dupla. Ele não disse que o campo de Marpela, chamado após o adoçamento por Biná. Na Torá, porém, é chamado de caverna do campo de Marpela, como deveria ser chamado, pois o adoçamento de Malhut por Biná era apenas sobre o campo e não na caverna. O santo e bendito seja ele, fez tudo para que tudo o que há neste mundo, Malhut, se assemelhe ao que há em cima, em Biná. Como resultado, eles estão conectados e a sua Kevod é estabelecida acima e abaixo. Felizes são as porções dos justos. E o santo bendito seja ele, deseja neste mundo e no mundo vindouro.